Também ministério de louvor poderoso, né, desta igreja, que nós amamos, admiramos esta igreja e também acompanhamos o trabalho por rede social. Vamos à palavra do Senhor? Abra a Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Vamos ler o seu capítulo 2, no seu versículo 49. Eu quero pregar nesta noite sobre o tema, o capítulo da honra. Existe um dia determinado pelos céus, pelo Senhor dos céus, para honrar todo o seu trabalho, para honrar toda a tua lágrima. Há um dia determinado pelo Senhor. Capítulo 2 do livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 49. Vamos à palavra. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Se você puder, repita comigo. Mas Daniel estava às portas do rei. Meus queridos, nós temos aqui esta passagem, que nós lemos o versículo 49, de um livro considerado um livro um tanto fabuloso, um livro que nos deixa de boca aberta, dado a quantidade de visões que o Senhor Deus concedera no livro do profeta Daniel. Visões, revelações, profecias, enfim. É o segundo livro da Bíblia de uma gama muito grande de coisas sobrenaturais que o Senhor Deus vai revelar, mostrando Ele a sua soberania, não somente para quem o serve, mas também para quem não o serve. Depois do Apocalipse, o livro de Daniel é um livro que contém o maior número de visões, simbologias, e Deus então falando a respeito do presente, falando sobre o futuro, e Deus na sua soberania, Ele vai dar visão até para quem não serve. Deus sendo o Senhor da história e dono de tudo, Ele não vai dar apenas visão para quem somente está diante dEle o servindo. Nabucodonosor nunca serviu a Deus. Mesmo que Deus permitiu diante dele uma situação de adversidade extrema, a ponto de perder a sanidade, virar um animal, que até hoje nenhum biólogo conseguiu identificar que tipo de animal se tornou Nabucodonosor. Por 7 anos, 7 tempos, a Bíblia diz que Deus determinou que ele ficasse comendo erva como os animais no campo, e que fosse molhado da grama, fosse molhado do orvalho do campo. E um bicho que até hoje os seres humanos, os intelectuais, não conseguem identificar, parecido com o quê? Nabucodonosor ficou num período de 7 anos, sentença de Deus sobre ele. Nabucodonosor, mesmo sendo humilhado pelo Senhor Deus, para reconhecer que Deus reina e comanda tudo, mesmo assim ele nunca serviu a Deus. É bem verdade que diante daquela situação, depois que o Senhor Deus fez com que ele retornasse ao seu império, ao seu reino que era a Babilônia, ele vai dizer: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, mas de boca para fora. Eu reconheço que o Senhor Deus pode abater todos que andam na soberba, mas de boca para fora. Nabucodonosor nunca se curvou a Deus de acordo com a sua palavra. Nabucodonosor nunca serviu ao Senhor da maneira que o Senhor exige, e registrado está na palavra a forma que Ele deseja que eu venha servir a Ele, que ser humano sirva. Nabucodonosor, mesmo não sendo servo do Senhor, Deus vai dar a ele aquela visão da grande estátua, de grande significado, por que não dizer uma das maiores visões do livro do Apocalipse, onde o Senhor Deus fala a respeito dos impérios mundiais que haveriam de vir no planeta, e um dos impérios já era o império dele, que era o império da Babilônia. Considerado cabeça de ouro, não existe nenhum império no planeta Terra até então, entre os homens, que possa fazer frente a apogeu, a opulência do império que o Senhor colocou na mão de Nabucodonosor, que era o império da Babilônia.
E Deus usa o seu servo para dizer que ele era considerado o cabeça de ouro. Ou seja, ele era o top de todos os impérios que o ser humano conheceu. O império da Babilônia é o império maior, mais poderoso que o Senhor Deus permitiu que um homem tivesse aqui debaixo do céu. O livro de Daniel só fica atrás do Apocalipse na questão de visão. É considerado como o segundo Apocalipse ou o pequeno Apocalipse. Grande parte das profecias e visões no livro de Apocalipse tem correlação com o que está no livro de Daniel. E nos faz saber a palavra do Senhor que este livro, a história começa a se desenrolar aproximadamente 605 anos antes de Cristo nascer. E a Bíblia diz que Nabucodonosor marcha contra o rei Joaquim. O rei Joaquim, que era na ocasião rei de Judá. E a palavra do Senhor é bem clara que estava determinado para o povo de Judá um cativeiro de 70 anos na Babilônia. 70 anos para pagar aquilo que havia uma pendência com a terra. Deus tinha determinado que não haveria, que não aceitaria que a terra fosse plantada, semeada, colhida eternamente, sem um período de pausa. O próprio Deus que descansou no 7º dia, não porque ele estava cansado, mas ele descansa para deixar um exemplo de que ele não desejaria que nós nos matássemos de trabalhar. E assim como Deus zelou pelo ser humano, Deus também zelou pela natureza. E o Senhor Deus tinha determinado que o seu povo tinha que respeitar a terra, e a terra tinha que ter um período de folga, mas nunca o povo hebreu, desde que entrou na terra prometida, após o cativeiro no Egito, respeitou o ano sabático, permitindo à terra que tivesse uma folga para que ela pudesse então descansar. Então, os 70 anos que o povo fica no cativeiro na Babilônia, nada mais era do que Deus fazendo justiça à terra. Nada mais era do que Deus dando à terra o descanso que o povo dele deixou de respeitar o descanso da terra. E o que chama atenção é que no ano 605, Nabucodonosor marcha contra Judá. Não tinha como Joaquim fazer frente à máquina militar comandada por Nabucodonosor e os seus capitães. Não adiantava aliança com o Egito ou nenhum outro país no planeta que tivesse soldados suficientes para formar uma aliança militar, porque Deus estava junto com Nabucodonosor. Além de ser considerado um grande estrategista e um poderoso rei de um império considerado cabeça de ouro, Deus também estava com ele para julgar o seu povo, já que a terra não tinha recebido aquilo que era dela por direito. E o resultado é que o reino de Judá foi para cativeiro. A Bíblia diz que Nabucodonosor agora dá uma ordem para Aspenaz, um dos seus eunucos, dizendo que reunisse os jovens que trabalhavam outrora na corte do rei Joaquim, meninos que não tivessem apenas um rostinho bonitinho. Ele não queria apenas agrupar ali para que depois de 3 anos se apresentasse diante dele no seu palácio pessoas que apenas tinham uma fisionomia agradável. Mas meninos que tivessem também um QI elevado, moças que pudessem agregar a Nabucodonosor alguma cultura. E a Bíblia diz que recebe o eunuco a ordem do rei, e ele sai então procurando todo nobre príncipe, ou aquele que servia na corte do rei Joaquim. Eu consigo observar aqui uma qualidade pelo menos boa no rei Nabucodonosor. Porque mesmo sendo o rei que era, mesmo tendo o poder que tinha, ele não olha para o rei Joaquim com olhar de autossuficiência. Ele não olha para o povo do rei Joaquim com olhar de autossuficiência, como quem, se eu acabei de derrotar vocês, automaticamente não tem ninguém aí que possa me favorecer com alguma qualidade. Se eu acabei de duelar com você, se eu acabei de colocar você no chão, automaticamente eu sou melhor que você. Logo, sendo melhor que você, eu não tenho nada para aprender com você. Pelo menos isso aqui nós encontramos uma qualidade boa nele, porque a Bíblia diz que ele vai ordenar com que reunisse todo moço que trabalhava na corte do rei Joaquim, que tivesse uma beleza, mas que também tivesse inteligência. Ele quer pessoas que poderiam ele de alguma maneira absorver alguma cultura, algum conhecimento. Os meninos ficariam durante 3 anos aprendendo na corte do rei a cultura da Babilônia. E no final de 3 anos haveria uma espécie de vestibular.
a fim de que o rei fizesse uma sabatina para ver se de fato procedia o motivo pela qual eles estavam ali. Se vocês estão aqui, é porque vocês têm uma inteligência. Se vocês estão aqui, é porque vocês realmente se destacaram no meio em que vocês viviam. E eu vou examiná-los. A Bíblia vai dizer que então se reúne, eu não sei exatamente quantos meninos foram levados para a corte do rei, para serem treinados na cultura da Babilônia. Mas a Bíblia vai falar de 4 que se destacam. E os 4 se destacam pelo seguinte motivo: a Bíblia diz que eles aplicaram no coração não se contaminar com o vinho que o rei bebia e com o manjar que o rei se servia. A Bíblia diz que Daniel é quem puxa a fila, ele vai conversar com aquele mordomo, aquele que é responsável por tratar-lhes, dar-lhes o alimento diário, e ele vai dizer: olha, nós não podemos nos contaminar, nós não podemos participar desta mesa do rei, porque isto fere a Torá, isto fere a nossa consciência. Nós éramos santos quando nós estávamos em Judá, e nós queremos continuar santo aqui em Babilônia. Você sabe o que chama atenção? É que à luz da história tinham aproximadamente 15 anos, no mínimo. 15 anos de idade no mínimo tinha. O cativeiro determinado era de 70 anos. Daniel, de acordo com a história, morreu com 85, 84 anos. Significa que nunca mais voltaram a pisar em Jerusalém. Nunca mais voltaram a cantar com a mocidade. Nunca mais voltaram a entrar por aquelas portas ali. Nunca mais foram vistos aqui ministrando juntamente com um poderoso ministério de louvor que Deus levantou aqui. Nunca mais foram vistos sentados adorando ao Senhor aqui. Nunca mais seriam vistos adorando ao Senhor aqui. Mas independente disso, de nunca mais o pastor olhar para a fisionomia e vê-los e dizer: vocês faziam parte da igreja. Eles disseram assim: a gente vai permanecer santo. Deus pode ter permitido o cativeiro sobre a nossa vida. Deus pode ter permitido vales sobre a nossa vida. Deus pode ter permitido que nós deixássemos a nossa terra contra a nossa vontade, levados como escravos para um país que não é nosso, para uma cultura que não é nossa, mas isso não vai mudar a nossa condição. A gente era santo lá em Jerusalém e a gente vai ser santo aqui também em Babilônia. A santidade não tem nada a ver com a condição do lugar que você está. A santidade é algo que precisa atravessar eras, independente do quadro que você possa estar vivendo. Porque o Deus que exigiu santidade ontem é o Deus que está exigindo santidade hoje. Você lembra quando o Senhor chamou a pessoa de Moisés? A Bíblia diz que o Senhor se manifesta no meio da sarça. E quando Moisés vai correndo para ver aquela grande visão, boquiaberta por ver que o fogo pegava, mas simplesmente não consumia a sarça, ele escuta uma voz que diz: não te chegue para cá, porque o lugar que você está é terra santa. Tira a sandália dos teus pés antes de você se aproximar, porque o ambiente que você está é terra santa. Moisés faz isso e depois de tirar a sandália do pé, Moisés se aproxima para ouvir tudo quanto Deus tem para falar. 40 anos se passam. E agora quem Deus colocou na frente do seu povo para conduzir o povo a herdar a terra prometida é Josué. Josué está agora ali observando o seu exército em manobra militar, em treinamento militar, quando de repente ele vê um varão que tem na sua mão uma espada nua. A espada estava fora da bainha. Ele olha para aquele soldado assim, ele pergunta: você porventura é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? Aquele ser simplesmente diz: não sou nem dos seus e também não faço parte do exército do inimigo. Mas agora eu venho como príncipe do exército do Senhor. E a mesma coisa que eu falei para Moisés 40 anos atrás, eu estou falando para você hoje: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa. Eu exigi santidade para Moisés, eu estou exigindo santidade para você também. 40 anos atrás eu exigi que Moisés, para fazer a minha obra, para que tivesse nas mãos um ministério, ele fosse santo. Eu não mudei, eu também estou dizendo: seja santo para que você possa desempenhar uma função diante de mim, Josué. Interessante que, de acordo com a Bíblia Sagrada,
aquele homem vai olhar para os moços e vai dizer: não posso mudar o alimento. O rei determinou que todo nobre é para comer daquilo que ele come. Todos os moços que veio de Judá, aqueles que estão sendo preparados para serem sabatinados pelo rei, é para beber o vinho que ele bebe. Pode ser que o rei olhe para a fisionomia de vocês e vê que vocês estão malnutridos. Isto vai colocar o meu pescoço a prêmio, porque eu sou mordomo. Eu sou responsável pela alimentação de vocês. A Bíblia diz que eles vão insistir e Daniel vai dizer: olha, nos experimenta por pelo menos 10 dias. Nos dê água para beber e legume para comer. No final de 10 dias pode olhar para a nossa fisionomia. E a Bíblia diz que durante 10 dias de teste, eles vão beber apenas água e comer apenas legume. E a Bíblia diz que no final de 10 dias, quando eles olham para a fisionomia dos 4, percebe que estavam muito mais saudáveis do que aqueles moços que comiam tudo aquilo que Nabucodonosor dizia: coma, beba, faça assim, ande assim, minta dia 1º de abril, de maio, de junho, de julho. Pode fazer isso que não tem problema não. Da mesma forma que eu procedam também. Babilônia é assim, Babilônia fala de confusão. Deus não está presente na Babilônia. A Bíblia diz que no final de 3 dias, quando foi observar 10 dias, observando a aparência, estavam mais viçosos. Porque quem se santifica não perde a saúde. Quem se santifica não perde a proteína, não perde o carboidrato. Quem se santifica não perde nada. E sabe o que diz a palavra? A palavra diz que no final disto, quando Nabucodonosor o chama, Nabucodonosor vai fazer perguntas, e a palavra do Senhor registra que em toda a matéria, capítulo 1, versículo 20, toda a matéria de sabedoria e inteligência que o rei lhes fez pergunta, o rei os encontrou 10 vezes mais inteligentes do que todos aqueles moços que andavam de acordo com aquilo que Nabucodonosor dizia: ande assim, faça assim, esqueça aquilo que vocês viviam em Judá, esqueça aqueles comportamentos que vocês tinham lá em Jerusalém. Aqui é diferente, aqui é a Babilônia, aproveita. Olha que interessante, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 20, que em toda a matéria, se for trazer para a grade curricular de hoje, se o rei chamasse os 4 para fazer pergunta de matemática, tiravam 10. Se o rei chamasse os 4 para fazer pergunta de química, tiravam 10. Se o rei chamasse os 4 para fazer pergunta de física, tiravam 10. Qualquer matéria que o rei perguntasse na grade do nosso tempo, a nota seria 10. Sabe o que eu aprendo? Quem se santifica não perde a saúde, e quem se santifica não perde para ninguém. Você quer melhorar suas notas na faculdade, santifica. Você quer melhorar suas notas na escola, santifica. Você não quer tomar bomba neste concurso que pela 1000ª vez você está concursando, fazendo novamente, santifica. Quem santifica não perde nada. Quem santifica não perde para ninguém. Os 4 tiraram 10. Toda a matéria que o rei lhes fez pergunta, o rei os achou 10 vezes mais inteligentes. Qualquer matéria que o rei perguntasse, a nota seria máxima. Isso é o capítulo 1. O capítulo 1 que você vê Deus agora exaltando alguém. Porque Deus encontrou santidade. Não apenas 1, mas 4. Não é somente uma pessoa que está fazendo a história, embora o livro fala livro de Daniel. Mas Daniel não está fazendo a história sozinho. A primeira vez que a palavra do Senhor vai falar sobre Daniel, também vai mencionar junto com ele o nome de Misael, Ananias, Azarias e que é Sadraque, Mesaque e Abednego. A primeira vez que a Bíblia vai falar que Daniel está santificando, Misael também está santificando, Azarias também está santificando, e Ananias também está santificando. Você vai entender onde nós queremos chegar nesta noite. O capítulo 1 é o capítulo que Deus não encontra somente alguém propondo no seu coração ser santo. Deus encontrou 4 moços propondo no seu coração ser santo. E quando foi para Deus honrar, Deus honrou os 4.
Quando foi para o rei fazer pergunta, a pergunta que o rei fez para Daniel, Daniel tirou 10. A pergunta que o rei fez para Abednego tirou 10. A pergunta que o rei fez para Azarias, que o rei fez para Ananias, tiraram 10. Ou seja, Deus honrou Daniel, Deus honrou Azarias, Deus honrou Ananias e Deus honrou Misael. Este é o capítulo 1. Se os 4 se santificaram, automaticamente os 4 chamaram a atenção de Deus. E Deus vai responder aos 4. Deus vai recompensar o trabalho que Deus encontrou na vida dos 4. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2 é o capítulo onde a Bíblia fala que o rei tem um sonho. Quem de nós aqui já não sonhou na vida e o sonho simplesmente se escapou? Quem nunca sonhou, de repente levantou, talvez assustada, chamou a esposa, o pai ou a mãe, disse: olha, tive um sonho. E quando a pessoa perguntou o que sonhou, você disse: puxa, fugiu. Dependendo do sonho e a sua importância, pode ser que Deus nos dê de volta daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, pode ser que volte. Ou talvez no dia posterior, ou ainda na mesma noite. Mas se não for importante, talvez nunca mais volte aquilo que nós sonhamos. E a Bíblia diz que Nabucodonosor tem um sonho, e pela manhã ele quer saber o significado do seu sonho. E o problema é que o sonho que o rei sonhou também se escapou. O rei quer saber a interpretação de aquilo que não tem. O rei quer a solução de um problema que não existe. E a Bíblia diz que pela manhã ele chama todos os seus sábios, vamos chamar de cientistas, todos os cabeças pensantes do império, todos aqueles que tinham o prêmio Nobel da Paz, de tantas e tantas matérias pelo mundo da época, ele chama para que ele desse a interpretação do sonho. Só que, quando perguntaram para ele: rei, nos diga o sonho, para que a gente possa lhe dar a interpretação, ele diz: eu não sei o que eu sonhei. A Bíblia diz que nesse determinado momento ele vai erigir uma carta magna, uma lei marcial é decretada, de maneira que todo sábio de Babilônia estava agora condenado à morte por não terem conseguido trazer o conhecimento do rei, o que o rei sonhou e a sua interpretação. Eu só conheço um, você também conhece, que sabe trabalhar a partir do nada. Se você contar para mim o teu sonho, pode ser que ainda que eu não tenha dom de interpretar, se é que isso é dom, ainda que eu não tenha técnica de interpretar, se é que isso é técnica, mas pode ser que chutando diante daquilo que você me contou, eu consiga acertar. Ele traga a interpretação perfeita daquilo que você sonhara. Mas se você não sabe o que sonhou, como é que eu vou trabalhar a partir do nada? Se tem pelo menos o problema, automaticamente a matemática pode resolver. Mas se não tem problema, também não tem matemática que resolva, porque não tem problema. E nós estamos falando aqui de alguém que vai pedir que alguém lhe traga resultado a partir do nada. Só tem um que sabe trabalhar a partir do nada. Só existe um Deus que trabalha com nada. Só existe um Deus que não precisou de matéria nenhuma, de substância nenhuma. Ele apenas lançava a palavra e a Bíblia diz que a palavra se materializava. Só tem um que sabe trabalhar a partir do nada. Mas o rei irredutível disse: já que vocês não podem me dar o sonho e a interpretação, uma sentença só será a vossa: todos serão mortos. Eu estou falando do maior desperdício que a história acompanharia. É como se você pegasse todos aqueles que estão na Academia Brasileira de Letras, os nossos nobres, aqueles que se destacaram, e você simplesmente matasse toda a geração de sábios do Brasil. É como se você pegasse todos os melhores arquitetos que nós temos aqui, todos os melhores médicos que nós temos aqui, os melhores advogados, advogadas que nós temos aqui, os melhores profissionais que nós temos aqui, e simplesmente você eliminasse com todos num dia só. O maior desperdício da história seria se esse fato fosse levado adiante, o pensamento do rei. A Bíblia diz que Arioque, com a espada na mão, ele vai em busca de Daniel. O capítulo de número 2, versículo 17, versículo 15, 16, 17 e 18, a Bíblia diz que Arioque, capitão, está com a lei na mão de maneira a procurar todo sábio, e Daniel estava entre os sábios. Ananias, Azarias e Misael estavam também entre os sábios de Babilônia.
É neste momento que quando chega na porta de Daniel, Daniel diz: Arioque, por que você vem com tanta pressa? O que acontece que você está procurando todo sábio de Babilônia? Conta o que acontece. E é neste momento que Arioque fala que existe uma lei marcial decretada para a morte de todo sábio de Babilônia, entre eles Daniel e os seus amigos. E a Bíblia diz então que Daniel pede tempo, ele vai para falar com o rei, de maneira que o rei lhe concede um período para que busque ao Senhor. Ele adentra a sua casa, onde residia com seus amigos, de acordo com o versículo 17. E ele conta para Ananias, Azarias e Misael aquilo que se passa. Nós temos que buscar ao Senhor, porque existe uma lei, a fim de que todo sábio de Babilônia seja morto, e nós também estamos entre eles. Você pensa que o chikungunya é problema só de quem não serve a Deus? Não, é problema seu também. Você pensa que o Zika vírus é problema só de quem está lá fora e não serve ao Senhor? Não, é problema meu também. Você pensa que a dengue, que o desemprego é problema só de quem não serve ao Senhor? Não, é problema seu também. Então qual que é a solução, pregador? A gente orar. A solução é a gente dobrar o joelho. A solução é dizer para o Senhor: Deus, nós não queremos perecer como o nosso vizinho. Nós não queremos perecer como o nosso companheiro, como o nosso amigo. Nós estamos aqui pedir para o Senhor que livre o nosso amigo da morte e nos livre também da morte. Se a igreja orar, tem jeito. Se a igreja orar, tem solução. Pode ser que tenha uma espada de justiça, de morte vindo contra a nossa vida, mas se nós passarmos a noite de joelho, a espada de Deus entrará com providência e a morte não vai tocar em você. Eles vão passar a noite buscando ao Senhor. Deus não vai encontrar apenas uma pessoa orando, Daniel. Deus vai encontrar 4 pessoas orando. A gente faz campanha, a oração de Daniel, como se só Daniel orasse, né? Só que a primeira vez que a Bíblia fala que Daniel está orando, também fala que Misael está orando também. A primeira vez que a Bíblia apresenta Daniel pagando preço em oração, também fala de Misael. Ananias também está orando. Mas o problema é que a gente só vê Daniel. O problema é que nós só temos hábito de olhar para Daniel. Não, é Daniel que é o santo. É Daniel que ora, quando na verdade tem mais gente pagando preço. Tem mais gente orando pela madrugada, mas você só vê Daniel. Tem mais gente que Deus está usando com poder e com autoridade, mas você só vê Daniel. Tem mais gente que tem palavra de Deus na boca, conselho que você pode aplicar que vai dar certo, mas você só vê Daniel. Tem mais bocas que Deus está abrindo em profecia, mas você só aceita aquela que vem da boca de Daniel. Tem mais pessoas que Deus está usando no impetrar das mãos, a cura está chegando, a bênção está chegando, a virtude dele está saindo, mas nós só temos olhos para Daniel. A Bíblia diz que Deus vai revelar o sonho numa visão de noite. Daniel louva a Deus do céu no versículo 19 do capítulo 2 e corre contar para o rei pela manhã. Sabe o que nós temos aqui? Nós temos o capítulo de número 2, versículo 46, Nabucodonosor, diante daquilo que ele escuta, ele cai sobre o seu rosto, e ele chega ao ponto de adorar a Daniel. A Bíblia não apoia a adoração de homem, de imagem alguma aqui na terra, de animal, de ave, não. Mas a Bíblia diz que ele chega ao ponto de adorar a Daniel. E a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 46, que ele ordenou que os seus servos também adorassem, oferecendo a Daniel oferta de manjar e de perfume suave. É o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz no versículo 48 que ele vai engrandecer a Daniel de uma forma a colocá-lo como principal sábio de todos os sábios de Babilônia, e como principal governador de toda a província de Babilônia. José foi governador no Egito, Daniel foi governador em Babilônia. Por que nós lemos o versículo 49, pregador? Porque no versículo 49, a Bíblia vai dizer que Daniel chega ao rei, depois de ver tapete vermelho para ele passar por cima, depois de desfilar em cima de carro de corpo de bombeiro pelas principais avenidas de Santo André.
Depois de ver o seu nome nos outdoors da cidade, pessoas ovacionando o seu nome, ele vai olhar para o lado, um pensamento meu, e vai ver que tinha 3 pessoas que o rei não fez caso nenhum. 3 pessoas que pagaram o preço a noite toda com o joelho no chão, pedindo ao Senhor misericórdia. Se Deus revelou o sonho na visão de noite, não foi porque Deus encontrou uma boca aberta, Deus encontrou 4 bocas abertas. Se Deus revelou o sonho na visão de noite, não foi porque Deus encontrou 2 joelhos dobrados, Deus viu 8 joelhos dobrados. Mas pela manhã, de acordo com a Bíblia, tapete vermelho só para Daniel. De acordo com a Bíblia Sagrada, pela manhã é Daniel que é colocado em carro de corpo de bombeiro, trazendo para hoje, e sendo ovacionado por toda Santo André. É Daniel que tem o seu nome aclamado, pessoas aplaudindo. O Facebook de Daniel, meu Deus do céu, era um perfil por minuto. Amigos e mais amigos, quanto dor não sentiu no ombro de tanto tapinha que recebera no ombro. Daqueles que estavam cotados para morrer, dizendo assim: muito obrigado, porque eu sei que você orou por mim. Se você não tivesse orado por mim, eu não estava vivo agora. Eu sei que você orou, trazendo para a linguagem de hoje, para o meu casamento. Se não é você orar pelo meu casamento, eu estaria perdido, porque a dona Maria estava pensando em ir embora. Se não fosse você orar pelo meu casamento, eu estava agora desnorteada, porque ele tinha dito para mim que não ia mais ficar comigo. Olha aqui para mim quanta gente paga o preço de oração também, para que casamentos não se destrua, para que relacionamentos não se destrua, para que as empresas não vão à falência. Só que tem gente que só vê Daniel, para ele é só Daniel que ora, é só Daniel que jejuma, é só Daniel que está pagando o preço pela madrugada. Mas eu vim aqui na característica de profeta, com os olhos abertos, para dizer para você: pode ser que o rei está olhando para você e não está reconhecendo o teu trabalho, mas Deus me manda dizer para você que existe um capítulo da honra para a tua vida. Eles vão ver o que Deus já tem visto desde o capítulo 1. Por que Daniel vai pedir para o rei encaixar os amigos para trabalhar? Porque o rei olhou para Sadraque, Mesaque e Abednego como quem? Não estou vendo nada aí. Daniel, o rei chamou para sentar do lado dele, colocou tapete vermelho para Daniel. Daniel foi recebido lá no aeroporto quando chegou. Carro blindado, batedores da polícia militar para trazê-lo até ao templo, até o enfim, né? Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, rei passou por eles como quem? Quem são? Pessoas que oraram pela madrugada. Sabe por que a visão chegou? A interpretação chegou, o sonho Deus trouxe de volta. Porque Deus encontrou mais 3 pessoas orando pela madrugada. Mas pela manhã, somente um foi reconhecido. Que gosto fica na tua garganta quando você trabalha tanto como eu, quanto eu, luta tanto quanto eu, paga o preço tanto quanto eu, e você vê que alguém está na sua frente recebendo todas as flâmulas, honras, e você está simplesmente à deriva. Que gosto fica na tua garganta quando você sabe que você também estudou a Bíblia de capa a capa e estuda. Você também paga preço, você também cuida da saúde das cordas vocais para apresentar para o Senhor Deus um louvor com qualidade, com unção. Mas parece que a vez é só de Daniel. O rei só vê Daniel. Você também derrama lágrimas na madrugada para que Deus não permita que a espada da morte atinja as famílias na cidade de Santo André. Mas parece que alguém olha só para Daniel como quem não é ele que ora pela minha família. Se a minha empresa não faliu, eu devo a ele. Se o meu noivado não acabou, eu devo a ele. Se o meu namoro não acabou, eu devo a ele. Se eu estou bem na faculdade, eu devo a ele. Mas só que tem mais 3 que pagaram o preço. Por que Daniel vai pedir para o rei? Porque Daniel ficou com aquele gostinho assim, sabe aquele sorriso meio amarelo? Porque deve ser chato, não é chato? Já passou por isso? De você saber que a pessoa trabalhou junto com você e alguém honra a pessoa e não dá para você o mínimo reconhecimento? E você fica meio assim: puxa vida, fulano também trabalhou comigo. Fulano também deveria ter o seu nome citado aqui no quadro de melhor funcionário do mês ou do ano, porque ele também trabalhou comigo.
Ela também deu duro por esta empresa aqui, mas a chefe só está olhando para mim. Não, eu não fiz sozinho. Já passou por isso? Daniel vai pedir para o rei. Por que ele vai pedir? Porque para o rei, Sadraque não era nada. O trabalho de Sadraque não representava nada. O trabalho de Mesaque e Abednego não representava nada. Mas para Deus que estava no céu, representava muita coisa. A Bíblia diz que Daniel pediu ao rei. E porque ele pediu, o rei constituiu sobre os negócios da província de Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quais negócios? A Bíblia fala que foi sobre os negócios, tá, mas que negócio? Mas Daniel estava às portas do rei. Você repetiu comigo, porta do rei, significa você chegar no Palácio do Bandeirante e ver o governador Geraldo Alckmin, e você vê Daniel do lado dele, portas do rei. É você chegar lá na prefeitura de Santo André, aqui, e você vê o prefeito ou a prefeita aqui, eu não sei quem é que comanda a cidade, e você vê Daniel do lado dele. Mas agora, aonde estava Sadraque? Em que lugar a história nos fala que o rei Nabucodonosor colocou Sadraque, Mesaque e Abednego para trabalhar? Em que lugar? Daniel é o governador. Sadraque talvez foi colocado para trabalhar como office boy. Nada contra, porque eu também fui. Não estou falando num tom de pejorativo, não. Só que a diferença é muito grande você ser governador e você ser um office boy. Fui office boy na Câmara Municipal de Bauru em 1993, na gestão do presidente da época da Câmara, Roberto Bueno. Com muita honra. Mas eu estou falando aqui de uma passagem da Bíblia, que a Bíblia fala que alguém só chegou a trabalhar num lugar que ninguém sabe, porque alguém pediu. Se Daniel não pede, Sadraque não canta, porque para o rei Sadraque não tinha ministério. Se Daniel não pede, o rei não deixa Misael pegar o microfone para dar uma palavra, porque para o rei Misael não tinha palavra nenhuma para transmitir. Se o Daniel não pede, não serve de cunha, Sadraque, Mesaque e Abednego nunca teria assumido uma igreja, um ponto de pregação, uma célula, porque para o rei Misael não tinha capacidade nenhuma. Ananias não tinha capacidade nenhuma. É por isso que existe o capítulo 3, é o capítulo da honra. Por que nós não vemos aonde foi que o rei colocou os moços para trabalhar? Porque aquela colocação para trabalhar no governo do rei Nabucodonosor foi intervenção do homem. E a situação que nós queremos amenizar o problema de um amigo, a situação que nós queremos tornar um pouquinho mais agradável, sair daquele clima de desagradável que alguém está vivendo por ter sido injustiçado. Mas quando a gente tenta ajudar, a pessoa termina em lugar nenhum. Nós tentamos colocar alguém em determinado lugar, dizendo, poxa vida, já que não estão te vendo, eu vou te ajudar, porque eu conheço o pastor, eu vou pedir para ele deixar você pregar lá na igreja dele. Eu vou tentar te ajudar, porque já que eu cantei lá tantas vezes, vou pedir para o pastor, e quem sabe ele deixa você cantar lá um dia, eu vou falar que você é meu amigo. Só que se não for o tempo de Deus, não se chega a lugar nenhum. Capítulo 3 está chegando para a tua vida. O capítulo 3 não vai ser mão de Daniel. O capítulo 3 não vai ser Daniel que vai apontar você para o rei. O capítulo 3 vai ser Deus que vai apontar você para o rei. O capítulo 3 é Deus que está mostrando que ele tem mais gente. O capítulo 3 é Deus que está mostrando para o universo, para o planeta, para os anjos no céu, para o inferno lá embaixo, que Deus tem mais gente. Há quem pensa que Deus só tem Ele, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, em alto e bom som, que Deus tem mais gente, Deus tem mais profeta, Deus tem mais profetisa, Deus tem mais pregador, Deus tem mais pregadora, Deus tem mais. O capítulo 3, a Bíblia diz que o rei vai edificar uma estátua no campo de Dura. Há um grande número de pessoas que falam que aquilo é coisa do diabo. Se você for avaliar, a única estátua que não foi coisa do diabo se levantar foi esta aqui. De toda a estátua que o homem levantou no planeta, a única imagem que não foi coisa do diabo, o diabo por trás para o homem edificar, foi esta aqui. Você vai entender. A Bíblia diz que o rei levanta a estátua.
chama todo governador de toda a província, aproximadamente 127 províncias, como se fosse 127 países, para ficar mais cômodo para a gente. Ele chama todo sátrapa, chama todo prefeito, chama todos os sábios de Babilônia e reúne todas as cabeças pensantes do planeta. É como se o Barack Obama convocasse todas as 200 nações aproximadamente que tem hoje na ONU reconhecida. Ele dissesse: eu quero todo mundo em Nova York dia tal. Por mais que a presidenta tenha uma agenda no dia, ela ia cancelar a agenda dela para comparecer em Washington. Todo governador, primeiro-ministro, rei, rainha, iria certamente atender a pessoa de Barack Obama. E a Bíblia diz que ele reuniu todo o presidente. Você acha que foi para ver a estátua? Você também acreditava que era para ver a estátua que ele levantou? O pensamento do homem dizia: é para eles conhecer e adorar a estátua que eu levantei. Mas o pensamento de Deus era diferente. Eu estou reunindo toda a cabeça pensante do planeta, para que todos saibam que eu tenho mais 3. Para que todos saibam que eu tenho mais 3. A Rede Globo vai filmar. A Bandeirante vai filmar, porque até hoje só falam que eu tenho Daniel. Até hoje, até ontem só falava que eu tenho Daniel. É Daniel que é o santo, é Daniel que ora, é Daniel que tem. Então sabe o que eu vou fazer? Para não ficar devendo nem um pouquinho para Sadraque, Mesaque e Abednego, por ter passado pela grande humilhação do capítulo 2, eu vou reunir toda a cabeça pensante do planeta e todos vão ver que eu tenho mais 3. Vão ter que saber que Deus tem você. Terão que saber que Deus tem você. Deus está arquitetando um meio de mostrar para todo mundo que Ele tem também você. Dá para levantar essa mãozinha aí para cima e dar glória ao nome dEle. Reuniu todo mundo ali, todo mundo achando que é para ver estátua. Pensamento do homem era, mas pensamento de Deus, que é o Senhor da história, não. Era para ver que Ele tinha mais 3. Em dado momento a Bíblia diz que os homens tinham que receber, por meio do som de instrumento de música, a ordem para se dobrar. E daqui a pouquinho alguém diz assim: rei, tem 3 ali que não se dobraram por nada. Estou terminando o sermão. Tem 3 ali que não se dobraram por nada. O rei pergunta: é de propósito que vocês não se dobram? Vocês não se dobram por quê? Vocês têm problema de bico de papagaio, reumatismo? O que é? Não dá para baixar? Dor na coluna? Não, a gente não precisa nem te responder sobre esse negócio. É você que não percebeu, mas a gente é santo, desde o capítulo 1, É que para você só tem Daniel de santo, né? É que para você é só Daniel que é o santo, mas é que a gente está fazendo a história também. A gente não se dobra e faz tempo que a gente não come o que você come, a gente não anda onde você anda, a gente não frequenta as baladas da Rua Augusta que você frequenta, não. A gente só se dobra diante daquele que nós entregamos a nossa vida para Ele, o nosso espírito para Ele. Glória ao nome do Senhor. Sabe o que nós temos diante disso? A Bíblia fala que o rei então manda com que acendam a fornalha, acrescente fogo 7 vezes mais. Aquilo ali ficou um mini inferno. Virou um mini inferno aquilo ali, 7 vezes mais fogo ali. E a palavra do Senhor diz que os mais fortes dos soldados do rei receberam ordem de levar os moços amarrados para dentro da fornalha, jogá-los lá dentro. Desperdício de gente forte. E desperdício de corda também, pastor William. Os moços tinham tanta convicção que não precisava ninguém pegar pelo braço, não. Eles podiam ir andando. O rei desperdiçou corda e o rei desperdiçou soldado. Gente forte, irmão, com tríceps, quadríceps, Y, um monte de bíceps, entendeu? Desperdício de gente forte do exército do rei e de corda. E a palavra do Senhor diz que daqui a pouco, quando o rei está sentado no seu trono, ele observa. E ele vai chamar os seus conselheiros e vai perguntar para os seus capitães, melhor dizendo: não foram 3 que nós jogamos lá dentro? Sim. Por que eu vejo? Quem está vendo é ele. Não é nós, é eu vejo. Nós não jogamos 3 homens lá? Sim. Por que eu vejo 4 homens soltos
que andam passeando no meio do fogo. Até ontem eu só via Daniel, mas agora estou vendo Sadraque. Até ontem eu só via Azarias, só via Daniel, mas agora eu estou vendo a Sadraque, Mesaque e Abednego. E tem uma coisa, eu estou vendo o semblante do quarto. E olha, aquilo ali não tem na revista Caras. Não adianta procurar na revista Caras que não tem. Aquele rostinho ali, Giannichini, fica no chinelo. Leonardo DiCaprio, quando se lançou, ficou lá embaixo. Não, aquilo ali não tem aqui não. A silhueta é do Filho dos Deuses. De acordo com a Bíblia Sagrada, o rei viu. Sabe o que o rei viu? O rei viu que Deus estava com quem o rei não achava que estava. A partir deste culto aqui, as pessoas verão Deus andando com você. As pessoas verão Deus quando você cantar. As pessoas verão Deus quando você pregar, profetizar. Eu estou profetizando de olhos abertos, com responsabilidade, que vão ver o Senhor junto com você. Eles vão ver. Ele olha e ele vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Você já perguntou onde é que estava Daniel no capítulo 3? Não tem Daniel no capítulo 3. Não tem a palavra, o nome Daniel no capítulo 3. Pregador, mas o livro não é dele? O diário da moça tem que falar da moça. Então como é que pode um capítulo do seu diário, moça, porque homem não tem diário, né? Homem é agenda. Como é que pode? Porque se tiver também é esquisito, né? Desculpa aí, olha aí. Ó, como é que pode um diário seu falar um assunto sobre a minha vida e nada sobre você? O diário é seu, mulher. A minha esposa tem diário, coisa de mulher, fazer o quê, né? Olha aqui para mim. O livro é de Daniel, mas o capítulo 3 não tem o nome dele. Você vai falar assim: pregador, mas o capítulo 11 também não tem. Só que o capítulo 11 e o 12 é um só. E o 12 tem. Pregador, o capítulo 11 e o 12 é um só? Foi dividido pelo padre que escreveu a Bíblia para o português, Joaquim, aquele que escreveu a Bíblia, João Ferreira de Almeida. Ele que dividiu, né? Só que você sabe muito bem que o capítulo 12, o último capítulo de Daniel, começa dizendo assim: e naquele tempo. Quer saber que tempo é esse? Tem que ler o 11. Está vendo como é que o 12 é a continuação do 11? Agora, o único capítulo que você vai encontrar começo, meio e fim, que não tem a palavra e o nome de Daniel, o ator, o dono, é o capítulo 3. Não adianta perguntar onde é que ele estava, porque nenhum teólogo no planeta saberá responder. Não adianta você perguntar, pastor William, onde é que ele estava? Pastor William não vai saber te responder. Eu fui professor da escola bíblica dominical antes de ser pregador itinerante por 2 anos. Fazem 9 anos que eu estou pregando, completo em julho. E muitos perguntavam para mim, onde é que estava Daniel? Eu nunca soube, nunca saberei responder. Mas uma convicção eu tenho: Deus o escondeu. Porque quando chega o tempo de Deus honrar você, Deus fala assim: ô Daniel, vou ter que esconder você um pouquinho, vou ter que te sentar um pouquinho. Não, não vou te matar não, porque tem gente que acha que para ele pregar eu tenho que matar alguém, né? Deus não precisa me matar para você pregar aqui na outra Santa Ceia não, irmão. Espera a tua vez que você vai pregar na outra Santa Ceia. Deus não tem que matar ninguém que Deus colocou aqui, constituiu aqui, ó, para que você assuma o lugar, não. Deus não tem que matar pastor nenhum para que você assuma o povo dele, não, de jeito nenhum. Deus não tem que falir empresa nenhuma, quem quer falir é o diabo, para que a sua empresa tenha superávit, não. Daniel não vai viver no capítulo 3, não tem história com ele, mas no capítulo 4, volta Daniel. O capítulo 4, volta a Bíblia a falar de Daniel, mas no capítulo 3, Deus o esconde. Deus o esconde. Por que Deus esconde? Porque se Deus não escondesse, Deus não honraria o trabalho daqueles 3 moços. Porque quando chegasse na fornalha, já estou voltando o microfone a meu pastor, mais 5 minutos posso? Olha aqui para mim, apenas mais 5 minutos. Se Deus não escondesse Daniel no capítulo 3, sabe o que a gente ia falar? Sabe por que o fogo não queimou Misael? Porque Daniel estava junto na fornalha. Se Deus não escondesse Daniel, a gente ia falar assim que o fogo só não queimou os 3 moços porque Daniel estava lá.
A gente ia falar que Deus só se manifestou na fornalha porque Daniel estava lá. Então, para Deus provar para você que Deus ia proteger Sadraque, Mesaque e Abednego, não por causa da companhia de Daniel, o Senhor diz: eu vou ter que sentar você um pouquinho. Porque estão achando que você canta porque o seu pai é pastor. Estão achando que você prega porque seu pai é pastor. Estão achando que você tem a liberdade que você tem porque você é neto de pastor. Estão achando que você... Não, então sabe o que Deus vai fazer? Deus, se for necessário, vai sentar alguém por um período para provar que Ele é Deus na tua vida, independente da tua árvore genealógica. Deus tem algo com você e Deus vai honrar o teu trabalho. A Bíblia olha aqui, a Bíblia diz que quando o rei olhou para os moços, o rei vai chamar pelo nome, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, o nome foi alterado, todo mundo sabe que era outros nomes, mas o mundo inteiro viu o rei chamá-los pelo nome, Sadraque, Mesaque e Abednego. Servos do Deus Altíssimo. Todo mundo ouviu. Olha, o rei está falando que eles são servos do Deus Altíssimo. Os mesmos que até ontem só tinham uma vaguinha no reino do rei, porque Daniel pediu. É gostoso ficar na sombra de alguém? Não. Se for para ficar na sombra de alguém, só se for na sombra do onipotente. Cantar porque você me ajudou a cantar. Pregar porque você me ajudou a pregar, porque se não era você, alguém não me recebia na igreja. Não, isso não é agradável. Ligar para alguém, pedir uma agenda, pedir uma ajuda, falar que está passando pela cidade, alguém falar assim: não posso. Aí daqui 5 minutos você liga e fala o meu nome, e a pessoa, porque você falou, a pessoa fala: vem. Eu posso até ir, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque a pessoa não acreditou em você. A pessoa não conseguiu ver Deus na tua vida. Agora, porque o amigo disse: não, recebe o pregador porque eu conheço ele. Aí a pessoa: fulano, vem aqui. Tem vaga, surgiu uma vaga aqui, até mente, né? Quem gosta de ficar na sombra de alguém? Na sombra do pai, na sombra da mãe, do sogro, da sogra, do irmão, do amigo. É por isso que eu estou nesta noite aqui, neste 1º de maio, ministrando essa palavra profética para dizer para você que em toda área da tua vida está chegando o capítulo da honra. Está chegando o capítulo da honra. Você não vai depender de Daniel, não. Daniel tentou te ajudar e não conseguiu, porque a gente nem sabe aonde foi que ele conseguiu te colocar. Mas a Bíblia diz que quando o rei honra os moços por si próprio, o rei os engrandeceu e o rei os fez prosperar na província de Babilônia. Agora, não vem daí. Não vem daí para cá. Agora vem de lá, para cá. Não é aquilo que você deixou cair e eu peguei. Não é aquilo que você falou assim: não, eu tenho muito, então vou dar isso aqui para ele. Não, comprei um carro zero, então vou dar esse meia-meia para ele. Não. Agora é aquilo que vem direto dele. Está chegando coisa direta do céu para você. Está chegando coisa direta. Sabe por que você não chegou aqui ainda? Sabe por que Deus ainda não cumpriu aquela promessa na tua vida? Por mais que você trabalhe, você não viu ainda o resultado do fruto. Porque a Bíblia diz que o justo dá fruto na estação própria. Por que você não está aqui ainda no altar? Porque ainda não é estação. Por que você ainda não foi enviado no campo missionário, por mais que você diz que tem preparo, tem chamada, cultura, enfim? Por que não? Por que não olharam para você ainda? Por que não te viram? Porque ainda não é o tempo. Hoje é o tempo de Deus na vida de Daniel. Respeita isto. É o tempo de Deus na vida de quem você vê Deus usando aqui, cada um no seu espaço. É o tempo de Deus na vida dele. Se Misael, Ananias e Azarias fizessem manifestação na Avenida Paulista, se ficasse fazendo comentários no Facebook, falando mal da reunião, falando mal do pastor, da presidência, do pregador, Deus nunca organizaria um capítulo 3 para honrar os 3. Mas como ficaram no canto deles, quietinho,
e respeitar o tempo de Deus na vida do companheiro. Ainda que pela ótica humana, por meio da injustiça, porque aquilo foi injustiça. O rei não colocar eles num lugarzinho assim de destaque no primeiro momento, foi injustiça. Os sábios não virem apertar a mão para dizer obrigado porque você também orou por mim, é injustiça. Nenhum sábio foi lá para dizer obrigado pela oração. Para Daniel, pegava no colo, colocava no andor. Para os 3, nenhum muito obrigado. Mas Deus organizou um capítulo 3 para honrá-los. Tem um capítulo determinado por Deus para me honrar, para honrar você. Tem um capítulo 3 determinado por Deus para honrar o senhor, pastor William. Se o senhor está achando que isso aqui é o máximo, não, isso aqui não é o máximo. Não, de jeito nenhum. O rio de Deus é muito mais profundo do que isso. Tem coisa muito mais preciosa aguardando por você, aguardando por mim, aguardando por nós. E Deus quer e vai nos colocar na nossa mão. Receba como profecia para a tua vida. Receba como profecia para a tua família. Fica tranquilo porque vai chegar o capítulo da honra para a tua empresa. Vai chegar o capítulo da honra para o teu ministério. Vai chegar o capítulo da honra. Fica tranquilo porque vai chegar. Vai chegar. Deus abençoe. Deus abençoe.